Então abra sua Bíblia em 2 Reis capítulo 4, verso 1. Segunda Reis 4:1, fala assim, ó: certo dia, a mulher de um dos membros da comunidade dos profetas suplicou a Eliseu: teu servo, o meu marido, morreu, e tu sabe que ele temia ao Senhor. Agora porém veio um credor. Quem que veio? Fala bem alto: credor. E o credor está querendo levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: a tua serva não tem nada além de um pequeno jarro de azeite. Então Eliseu disse: vá pedir emprestadas vasilhas vazias a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre na sua casa com os seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e separe as que você for enchendo. Ela foi embora, fechou em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. E ele porém respondeu: já acabaram. Então o azeite acabou. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá e venda o azeite e pague as suas dívidas. Você e seus filhos viverão do que sobrar. Feche os seus olhos. Se Deus falar com você, a sua vida muda. Se Deus falar com você, os planos do diabo são destruídos. E eu convoco agora a unção de Deus nesse tabernáculo. O poder de Deus que embriaga a nossa alma, nos dá destino, nos dá direção. Nós pedimos agora, Senhor, fala conosco. Encha-nos do teu Espírito. Encha-nos da tua graça. É o que eu te peço em nome de Jesus. Preste atenção. Havia no tempo do profeta Eliseu um ministério lindo, uma escola de profetas. Essa escola nasceu exatamente quando o profeta Eliseu sucede o profeta Elias. Há inclusive episódios dessa escola de profetas. Lembra do jovem que perde o machado, que cai na água e o machado transborda? Pois bem, era uma escola profética, ensinando o valor do ministério profético. E aqui a história que nós lemos conta uma viúva exatamente de um aluno do profeta Eliseu. É uma viúva que vai até o profeta Eliseu, dizendo para ele: olha, lembra, meu marido morreu e o meu marido era teu servo. Ele era aluno teu, da tua escola de profeta, e ele era um homem que temia ao Senhor. A mulher chega diante de Eliseu, trazendo um desejo de mexer com a memória de Eliseu. Antes mesmo de falar do problema dela, ela tinha um problema sério, que era a dívida, já eu vou falar. Mas ela está mais preocupada em lembrar Eliseu que o marido dela não era um qualquer, que o marido dela não era um homem qualquer. O marido dela era um homem que temia o Senhor. E antes de falar da dívida, e aquela dívida seria executada da pior forma, a pior forma, porque os filhos dela seriam levados como escravos. Era uma dívida terrível. O credor iria levar os filhos como pagamento da dívida. Mas ela não está diante do profeta dizendo: olha, o meu servo morreu, teu servo morreu, me dá um dinheiro. Não, ela tem consciência que a ida dela em falar com Eliseu não é sobre grana. Ela sabe que o profeta Eliseu não tem dinheiro para que ela salde sua dívida. Eliseu era aquele que tocou fogo nas suas carroças. Eliseu é aquele que se livrou e fez churrasco dos bois. Ela não vai atrás de Eliseu por causa do dinheiro. Ela sabe que ele não tem dinheiro para resolver o problema dela. Ela está diante de Eliseu em busca de uma palavra. Ela está atrás de Eliseu em busca de uma palavra. É uma mulher que está consciente da morte do marido. Uma mulher que está consciente que o marido dela era um aluno de profeta. Mas esse aluno de profeta morreu. E o fato do marido ter morrido não fez que ela pensasse que a profecia tivesse morrido junto com o marido. Eu quero que você abra bem seus ouvidos, lírio parelheiros, nesses 10 anos. Não é porque uma voz se cala que a profecia se cala. Não é porque uma voz se cala que uma profecia se cala.
Não é porque um líder se cala que uma profecia se cala. Não é porque há um falecimento na família que uma profecia se cala. Nunca pense que a quebra de um homem tem o poder de invalidar uma profecia. Ela está diante de Eliseu dizendo: eu sei, o meu marido morreu, mas eu vim aqui porque eu sei que o mesmo Deus que ele chegava em casa dizendo que faz milagres, ele continua liberando palavras. Talvez alguns aqui estão dizendo: eu estou muito desanimado. E eu quero dizer que ao longo da trajetória, da minha trajetória pastoral, vozes já se calaram, soldados foram abatidos em campos de batalha. Eu já vi coisas incríveis acontecendo, mas a palavra profética, ela sempre vai subsistir. E eu te chamo aqui hoje, parelheiros, nunca tire os olhos da palavra de Deus. Nunca. Homens começam e param, mas a palavra subsiste em geração em geração. E quando nada fizer sentido, vá atrás de uma palavra. É lindo isso. Ela está olhando para Eliseu dizendo: meu marido morreu, ele temia o Senhor, mas eu sei que é uma palavra. Fala comigo: a palavra é maior que o profeta. É isso que ela está nos ensinando. A profecia é maior que a decepção. A profecia é maior que a traição. A profecia é maior que a queda. A profecia é maior que o luto. A profecia é maior que o desânimo. Não rebaixe a palavra de Deus às suas experiências. Existe uma palavra que ninguém pode invalidar. E você não é filho de chocadeira, você é filho de Deus. Existe uma palavra para você, existe uma palavra para sua casa. E o tempo não pode apagar aquilo que Deus declarou sobre você. Eu sei que talvez alguns aqui estejam debaixo de um peso de desilusão, mas eu quero incentivar você a continuar acreditando na palavra. Eu acho lindo porque ela está dizendo para Eliseu assim: ó, o meu marido morreu, mas eu estou aqui. O meu marido morreu, mas eu estou aqui. O que é que morreu na sua vida? Mas que bom que você está onde? Você está aqui. Você não está no boteco, você não está no prostíbulo, você não está caído numa praça daqui de Parelheiros. Onde é que você está? Onde é que você está? Você está aqui. Eu tenho uma boa notícia para você: você não vai sair daqui com as mãos vazias. Deus tem uma palavra para você aqui hoje. Deus tem uma palavra que vai sacudir o teu interior. Deus tem uma palavra que vai avivar a tua alma. Ela está ali. Meu marido morreu, mas eu tenho 2 filhos. Meu marido morreu, mas eu tenho um problema para resolver. Então ela levanta e ela diz: o Senhor sabe que o meu marido temia o Senhor. Meu irmão, se você tiver a capacidade de ser lembrado por alguém que teme ao Senhor, metade da porta do milagre já está aberta. Se você for um homem e uma mulher que no meio da sua guerra alguém olhar para você e falar assim: ó, você teme ao Senhor, eu digo para você, metade da porta do milagre já foi aberta. É isso que ela está falando. Só que aí, coloca para mim o versículo 1 do Reis 4. Joga aqui. Qual era o problema dela? Fala comigo: dívida. Aí ela vai dizer o seguinte: que veio um, e esse credor quer levar o quê? Quem rapta o filho de alguém, a gente dá um nome diferente, não é? Qual é o nome que a gente dá? Sequestrador. Só que ela não chama esse camarada de sequestrador, ele chama de... Quando ela chama de credor, o que ela está falando? É horrível, é cruel, eu estou em pranto, mas é legítimo. Se ele quiser levar meu filho, eu vou chorar muito, mas ele tem esse direito. Em algum momento da minha vida eu assinei algum contrato, não importa se as letras eram garrafais. O que eu acho lindo nessa mulher é que algumas vezes a gente gasta tanto tempo fazendo malabarismo retórico para tentar ludibriar a nossa história, para tentar dizer que a gente não tem culpa. A gente gasta tanto tempo para tentar justificar o injustificável. Ao invés de bater no peito e dizer: tem um credor vindo querer levar meus filhos, eu falo: tem um sequestrador, tem um bandido. Não, ele não é um bandido, ele é um credor. Eu peguei alguma coisa em algum momento da minha vida que eu não paguei, e ele tem todo o direito, porque eu não cumpri um combinado, de levar os meus. O que eu acho lindo é que essa mulher não está perdendo tempo em fugir da responsabilidade dela. Eu vou te dizer uma coisa: se nós parássemos de ficar enfeitando nossa história,
dando desculpa para aquilo que nós pisamos na bola. Talvez já estivéssemos curados há muito tempo, talvez já estivéssemos libertos há muito tempo. Ele não era um sequestrador, ele era um credor. Ele estava levando os filhos em legitimidade. Havia um contrato assinado, havia um erro. Então eu posso achar horrendo, tenebroso, abominável, imoral, ilegal, mas eu não posso chamar o credor de sequestrador. Eu não posso dizer que esse credor está fazendo uma coisa injusta. Gente, presta atenção. Se você quer um milagre, não tem como querer um milagre sem tratar a verdade. Se você quer um reboliço na sua vida, por mais difícil que seja, a verdade tem que ser nua e crua e dolorosa, mas essa é a verdade. Deus não resiste a alguém que tenha a coragem de falar a verdade. Deus não resiste a alguém que tenha a coragem de chegar diante dele e falar: Senhor, eu tô com muito medo, eu tô com a perna bamba, eu tô com a boca seca, mas a culpa é minha, Senhor. Eu não vou parar mais culpar ninguém, eu não vou mais ficar transferindo a culpa, eu não vou mais fugir da história, eu não vou mais ficar enfeitando o pavão, eu não vou ficar mais enchendo o saco da minha família. Fui eu que não dei ouvido à tua voz, fui eu que fui o menino, fui eu que fui o imaturo, fui eu que não ouvi meus pais, fui eu que não dei valor para a palavra. E Deus está dizendo: meu filho, você não sabe o prazer que tenho quando você acende a lâmpada da verdade num ambiente de mentira. Porque se tem alguém que tem o poder de curar, é Jesus Cristo. Se tem alguém que tem o poder de tirar da lama, é Jesus Cristo. Se tem alguém que tem o poder de limpar, é Jesus Cristo. Se tem alguém que tem o poder de tirar do largo de enxofre, no lago da lama, e colocar para sentar na mesa de príncipes e reis. Então eu quero te dizer: pare de malabarismos, fale o que aconteceu. E aí, olha que coisa linda. Põe de novo aqui o versículo 1, por favor. Ela vai dizer o seguinte: o que aconteceu com o credor? Fala comigo. Ele veio. Ele veio ou ele vai vir? Ele veio ou ele vai vir? Se ele veio, já teve alguém batendo na porta? Se ele veio, já teve alguém apresentando um contrato, gritando: abre essa porta que eu vou levar o que é meu? Já teve ou não teve? Se ele veio, já houve alguém do lado de fora da casa intimidando essa mulher? Sim ou não? Agora eu pergunto, nesse momento que ela está falando com o profeta, o credor veio? Mas nesse momento ele já levou os filhos? Não. Por quê? Porque ela resistiu. Ela está dizendo para Eliseu: Eliseu, ele bateu na porta de casa. De alguma forma ele veio com tudo para levar, mas ele não levou porque eu resisti. E como eu resisti à primeira abordagem do credor, eu ganhei tempo para vir até você pedir uma palavra. Porque se o credor voltar pela segunda vez, talvez eu não tenha força para resisti-lo de novo. Mas se você liberar uma palavra para mim aqui agora, eu volto para minha casa completamente diferente. Eu sei que alguns aqui vieram e estão resistindo bravamente, e você diz: pastor, se bater na porta de casa, eu acho que eu não consigo resistir mais. Pastor, se tentar de novo, eu acho que eu não vou conseguir mais. Mas Deus vai honrar a tua resistência. Deus vai honrar a tua primeira resistência. E você vai voltar para a tua casa hoje com uma palavra profética. Porque não é você mais que vai lidar com o credor, é a palavra que você veio buscar nesta noite. Aleluia! Aleluia! É como se ela dissesse: eu vim buscar uma palavra, eu resisti, mas se o Senhor bradar, eu vou com a vitória. A primeira investida do credor, ele não levou. Agora eu te pergunto, existe um perigo em não resistir? Ela conseguiu resistir à primeira visita do credor, e o credor não conseguiu levar os filhos. Não sei se ela colocou os meninos para baixo da saia, não sei se ela agarrou no pescoço dos meninos, não sei se ela falou: se você tocar neles eu te mato. Eu não sei o que barraco ela fez, mas eu sei que o credor fez a primeira visita e não levou. Agora imagine se ela não tivesse resistido. Imagine se o credor estivesse chegando e ela falasse assim: ó, ele tem direito. Meninos, arrumem as malas, dobrem as camisas, peguem as calças. Mamãe ama vocês. Olha, vão com ele. Mamãe vai atrás de um advogado, mamãe vai atrás do profeta Eliseu. Mas fica tranquilo que logo mamãe vai reverter isso aí. Logo mamãe traz vocês de volta para casa. Eu pergunto para você, se ela não tivesse resistido
Deus teria poder de trazer esses meninos de volta? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas tem um detalhe que você não pode esquecer: 10 dias desses meninos na mão do credor podem gerar marcas na vida desses meninos que nunca mais serão apagadas. 10 dias desses meninos na mão do credor podem gerar hematomas que nunca mais podem ser cicatrizados. Você não tem o direito de não resistir, porque por mais que Deus possa fazer tudo, o fato de você não resistir pode trazer marcas para a tua família que você nunca deveria ter. Fala para o seu vizinho: resista. Deus vai honrar sua resistência. Deus vai honrar sua persistência. Você sabe que precisa de uma palavra e Deus vai honrar você. Deus vai honrar você. O credor bateu e ela ofereceu resistência. Ela ofereceu, ela não entregou as malas, ela não entregou. Aí o que eu acho lindo é que o profeta olha para ela e fala assim: o que você tem em casa? Presta atenção. O que ela tem em casa? Uma botija de azeite. Não confunda essa viúva com a viúva de Sarepta. A viúva de Sarepta, ela tem um pouquinho de azeite. Essa não, ela tem uma pequena botija de azeite. Ela tem uma botija com azeite. E uma botija com azeite é algo valioso, é algo de valor. Presta atenção. Quando o credor vai na casa dela, imagine que o credor sabe que aquela mulher deve, mas ela não tem dinheiro. O que um credor faz? Eu vou pegar tudo que é valioso para pelo menos amortizar a dívida. Concorda ou não? Sim ou não? Eu vou tentar olhar, o que tem aí? Tem televisão? Ou televisão 50 polegadas? Eu vou levar. O que tem aí? Liquidificador tá novinho, eu vou levar. Você não tem dinheiro mesmo, o que eu achar que eu vou depenar a tua casa, eu vou levar tudo. Então, ela tem duas coisas. Ela tem filhos e ela tem uma botija de azeite. A botija de azeite tem valor? Sim ou não? E o profeta pergunta para ela depois da visita do credor: o que você tem em casa? O que ela tinha em casa? Então significa que foi alguém na casa dela que ela deve para essa pessoa, e ela tem algo de valor em casa, e esse credor não levou, porque ela ainda tem a botija de azeite. Ela ainda tem. O credor podia levar a botija para amortizar a dívida, mas ele não conseguiu. Agora você acha que o credor não levou a botija de azeite porque o credor é bonzinho? Você acha que o credor não levou a botija de azeite porque o credor tinha solidariedade? Não. Eu imagino que ela colocou os remelentos debaixo de um braço e colocou a botija de azeite do lado de outro. E você sabe o que significa azeite na Bíblia? Azeite significa unção. E ela, como se ela falasse o seguinte: essa casa não vive sem família, e essa casa não vive sem unção. Essa casa não vive sem família, e essa casa não vive sem unção. Você pode ter poder, você pode ter contrato, mas eu não admito ter uma família que não tenha família e não tenha unção. Eu não admito uma casa. Sabe o que o diabo quer fazer com você? O diabo quer que você opte por um ou por outro. E eu já vi crente dizendo o seguinte: para eu ter unção eu abro mão da família, para eu ter família eu abro mão da unção. Mas lar de crente é lar que tem família e é lar que tem unção. Nós não abrimos mãos dos filhos e não abrimos mão do azeite. Não abrimos. Eu não sei o que essa viúva fez. Eu sei que o credor foi babando. O credor foi com o contrato. O credor deve ter ido com os capangas. O credor deve ter ido com a polícia. Mas ela grudou nos meninos e grudou na botija e disse: essa casa não sobrevive sem família, e essa casa não sobrevive sem unção. Eu tenho uma palavra de Deus para você. As coisas mais valiosas da tua família são as pessoas que Deus te deu e a unção que Deus derramou sobre você. Você sabe perfeitamente o poder de uma unção, e Deus manda te dizer hoje: tua família não pode caminhar sem unção, e a tua unção não pode caminhar sem família. Deus manda te dizer: coloca a botija de um lado, coloca teus filhos do outro, e resista, porque eu sou contigo, diz o Senhor. Resista. Resista. Não vai tocar. Não vai tocar. O jogo do diabo qual é? O jogo do diabo é fazer você abrir mão de um para manter o outro. Então alguns falam assim: pastor, eu tenho medo de perder meu filho para o mundo.
Então é o seguinte, eu estou abrindo minha casa. Ele pode dormir com a namorada, ele pode fazer o que ele quiser. Eu deixo ele fumar maconha lá no quintal. Eu faço qualquer coisa para o meu filho ainda morar comigo. A gente acha que mantém a família apagando a unção. A gente acha que mantém a família apagando a unção. Ou então o contrário. Não, eu quero ser um pastor, eu quero ser um líder, eu quero ser um homem que pregue para o universo. Eu quero pregar na África, na Oceania. E a mulher está lá desmaiada, os filhos estão lá largados, está tudo o inferno. Você não pode largar os filhos, mas você também não pode largar a botija. Lar de crente tem família e tem unção. Como é que você vai ter filhos proféticos se você aprendeu a largá-los para ter unção? Eu já ouvi muita gente dizendo: eu paguei um preço para ter a unção. Você foi um tolo, porque não deveria ter largado os seus filhos, e não deveria ter largado a botija. O segredo para manter seus filhos dentro da casa de Deus é mantendo a unção dentro da tua casa. Levanta a tua mão bem alto. Deus manda dizer: volte a agarrar o pote da botija, o pote de azeite, agarre seus filhos. Não abra mão nem de um nem do outro. Não abra mão de nenhum nem do outro. Nenhum nem o outro. Não existe uma existência harmônica que depende dos dois. Pastor, quando eu falo da minha família eu sou um leão, mas quando fala da unção é um gatinho. Não, eu falo como um leão da minha família, e eu falo como um leão da unção. Lá em casa o céu está na mesa. Lá em casa meus filhos sabem que quem põe o pão não é papai e mamãe na mesa, quem põe o pão é Jeová Jireh, o Deus da providência. Lá em casa todo mundo sabe que não é o portão que guarda a casa, não é o sentinela, é Jesus Cristo, é o Senhor. Deus manda dizer: quer mexer com parelheiros, família e unção. Aleluia. Ninguém vai tocar no teu ministério, ninguém vai tocar na tua unção, ninguém vai tocar no teu chamado. Olha para o teu irmão e fala: segura a botija e segura a tua família. Não abra mão de nenhum deles. E se o diabo vier, sabe o que você vai falar para ele? Você vai falar o que a Bíblia diz: resisti ao diabo, sujeitai-vos a Deus. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O credor tem cara feia, mas não tem poder de Deus. O credor tem contrato na mão, mas não tem poder de Deus. Você é lavado e remido no sangue do Cordeiro. Você tem que colocar para fora o que Deus soprou aí dentro. Há uma unção para ser liberada. O diabo não tem medo de prédio, o diabo tem medo de unção. O diabo não tem medo de músico, o diabo tem medo de unção. O diabo não tem medo de voz grossa, o diabo tem medo de unção. O diabo tem medo de um crente tomado da glória de Deus. O diabo não quer saber o teu título, o diabo não quer saber se você tem anel, o diabo não quer saber se você tem óleo ungido, o diabo não quer saber se você, a hora de madrugada, de manhã, de tarde ou de noite, o diabo não quer saber se você decorou o hino da harpa. O diabo quer saber se você está jorrando a unção de Deus na sua vida. Vós sois templos vivos da habitação de Deus. E aí, presta atenção, a Bíblia diz que o profeta Eliseu fala para ele assim: então tá bom, você tem botija? Então faz o seguinte, vai-te, fala comigo, vai-te. Você vai-te, você viúva, vai bater de porta em porta, e você vai pegar vasilhas vazias, não poucas, muitas. O que Deus falou para ela? O que o Eliseu falou para ela? Você vai bater de porta em porta, você vai se expor. Agora eu pergunto, quantos filhos ela tinha? Você concorda comigo que se ela tivesse a ajuda dos 2 filhos para buscar as vasilhas, ela conseguiria até mais vasilhas em menos espaço de tempo? 2 meninos correndo de um lado para o outro, batendo na porta. Mas você percebe que nessa conversa os meninos não estão ali. Enquanto ela está recebendo uma ordem do profeta de buscar as vasilhas, os meninos não estão ali. Os meninos só vão aparecer no texto sagrado depois que as vasilhas já estão em casa. E enquanto ela está fora de casa, se expondo, batendo de porta em porta, passando vergonha, os meninos estão guardados dentro de casa. Sim, seria mais rápido os meninos ajudarem. Sim, seria muito mais rápido os meninos ajudarem a pegar vasilhas. Mas a ordem de Eliseu é: vai-te, vai você viúva. Pastor, o que isso tem a ver comigo? Tem a ver que você tem que entender que nem todo mundo está pronto para passar por um constrangimento. E a gente tem que parar de expor os mais fracos ao constrangimento. Os meninos estão guardados dentro de casa, enquanto a viúva
está batendo nas portas dizendo: você pode me emprestar uma vasilha? É ela que está tendo que lidar com caras e bocas, porque tem assuntos que não são para meninos, tem assuntos que são para adultos. Escute aqui: pare de expor quem é fraco e pequeno demais para ser exposto. Pare de brigar na frente dos seus filhos, casal infantil. Eu não sei aqui, mas lá na Lírio, nós pegamos na igreja crianças traumatizadas, crianças que chegam na igreja chorando, tremendo, dizendo: pastor, meu pai falou que vai embora de casa, porque não tem a mínima vergonha na cara de sequer brigar ou discutir com a porta fechada num horário que a criança não veja. Pais que se separam, que ficam usando as crianças como chaveirinho. Você vai para casa da tua mãe, vê lá o que acontece lá, me conta tudo, vê se apareceu alguém. A ordem do profeta Eliseu é: vai-te, viúva, você já viu coisas, você é velha, esses meninos vão ficar em casa. E sabe quando é que esses meninos voltam para a história? Quando a porta fecha de casa, eles estão dentro de casa, e ela pega o jarro vazio e pega o jarro cheio, e aí ela deita o vaso cheio no vaso vazio. Os meninos voltam na história, não para serem expostos ao ridículo, mas eles voltam na história para conhecer um Deus que faz milagre. Eu não vou expor meus filhos ao vexame, eu não vou expor os mais fracos da minha família às crises, eu vou expor os mais fracos a um Deus que faz milagre. Meu filho não vai conhecer meus medos, minhas dores, meus filhos não vão conhecer meus traumas, meus filhos vão conhecer o Deus que eu sirvo, que quando eu estou fraco, é aí que Ele me faz forte. Pare de expor aqueles que têm que ser preservados, pare de expor aqueles que têm que ser guardados, pare de expor a estresse aqueles que têm que ter contato com a glória de Deus. Filhos em crise, no meio de um fogo cruzado, proteja os vulneráveis, proteja aqueles que não têm estrutura. Crianças não vão bater na porta pedindo vasilha, quem bate na porta é a mãe. Pare de expor sua família. Eles podem participar da porta para dentro, e da porta para dentro é o seguinte: filho, é o seguinte, cadê o vaso da mãe? Pega ali, esses são os vasos que a mãe pegou, vamos derramar azeite. Ô mãe, o que está acontecendo? Já era para ter acabado. Filho, não acabou porque eu tenho uma palavra. Esse é o Deus que o teu pai morreu crendo, filho. Esse é o teu Deus. Mas mãe, não faz sentido. O azeite que tinha nessa botija já era para ter acabado. Mamãe, nós estamos na quinta botija, não acaba. Pois bem, filho, esse é o Deus que mamãe e papai servem. Esse é o Deus que os homens passam e a palavra permanece. Esse é o Deus que as pessoas vão morrendo, caindo, mas a palavra nunca é invalidada. Esse é o Deus, meu filho. É isso aqui, ó. Vai ficar tudo bem, porque papai do céu está aqui. Papai foi para a glória, mas papai do céu está aqui. Eu não sei se tem alguém aqui com espírito de orfandade. Eu não sei se tem alguém aqui com espírito de orfandade, dizendo: eu me sinto órfão, eu perdi alguém que era o meu apoio, eu perdi alguém que era a minha base de apoio. Mas Deus é o teu pai e Ele vai cuidar de você. E ainda que aqueles que eram tua base de apoio tenham partido, a palavra que Deus tem para a sua vida, ela permanece de pé, ela permanece no altar, ela permanece com poder para curar, libertar e santificar. Quantos creem nisso? Aleluia. Se você aprender a não expor sua família, você terá adultos íntegros, retos, idôneos, honestos e cheios do Espírito Santo. Agora escute, essa mulher, e aqui o caminho para o fim. Fala para o seu vizinho: não esconda o céu na sua casa. Fala do céu com os seus filhos. Fala do poder de Deus. Conta para ele dos teus milagres. Conta para os teus filhos como é que foi a tua conversão. Repita para eles. Eu disse para a Júlia esses dias, a gente estava passeando, eu disse para ela: filha, você sabe quem comprou tudo isso aqui?
Aí ela olhou para mim assim, e antes que ela respondesse, eu falei: foi o Jeová Jiré, foi o Deus da providência. Tudo isso que a gente tem aqui, minha filha, foi o Papai do céu que nos deu. Quando você tiver que agradecer, você agradece a Ele, filha. Está vendo esse almoço que você está comendo aqui? Tua mãe preparou, papai comprou, mas tudo isso aqui é por causa do Senhor Jesus. É o Senhor. Agora escuta comigo aqui, presta atenção. Vou correr aqui. Versículo 4, põe para mim o 4, por favor. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Depois do que? De pegar os vasos. E derrame daquele azeite em cada vasilha. E separe o quê? Então eu tenho um monte de vaso vazio. Eu vou pegar um vaso vazio, eu vou encher. E depois de encher o vaso vazio, o que eu faço com o vaso vazio? Que está cheio, eu separo. Fala comigo: só é separado quem está cheio. Não queira ser separado se você estiver vazio. Isso é profético, tá bom? Não queira ser usado vazio. O vaso só é destacado do outro vaso quando o vaso está cheio. O vaso só é destacado do outro, não é técnica, é quando ele está cheio. Vasos cheios são separados de vasos vazios. E o que é pôr a parte? Pôr a parte é destacar. Põe a mão na sua cabeça. Eu quero declarar que se você se encher do Espírito Santo, vão ter que te engolir. Tem gente que não vai suportar, mas não é que você é aparecido, não é que você é exibido, não é que você é arrogante, é que não tem como esconder um homem e uma mulher cheia do poder de Deus. Aonde você chegar vai incomodar. E Deus manda te dizer: quanto mais cheio, mais eu te destaco. Quanto mais cheio, mais eu te encho. Quanto mais cheio, mais eu te levanto. Agora fica comigo aqui. Pode abaixar suas mãos. Essa mulher, quando ela chegou para Eliseu, o que ela era? Qual era o status social dela? Viúva. Só que agora ela está dentro de casa e ela tem um monte de vasilha cheia de... Fala comigo, ela tem estoque. E sabe o que eu acho lindo? Quando ela era uma viúva pobre, ela foi até o profeta Eliseu pedir uma palavra. E agora que ela está com a casa cheia de estoque, ela volta para o profeta Eliseu para perguntar o que ela vai fazer com o estoque. Não recorra só a Deus quando os seus bolsos estiverem vazios. Quando Deus encher teus estoques, continue voltando na sala do trono e dizendo: Pai, o que o Senhor quer que eu faça? Deus, quando eu andava de ônibus, eu perguntava todo dia: o que o Senhor quer da minha vida? Agora que eu tenho uma Ferrari, quem quer uma Ferrari aí? Agora que eu tenho uma Lamborghini, Senhor, eu não vou sair de casa sem perguntar o que eu tenho que fazer todo dia. Eu acho lindo, porque ela, quando tem um estoque cheio em casa, ela não sai vendendo, fazendo, ela volta para Eliseu e pergunta: o que eu faço? E Eliseu responde para ela: volta para tua casa, vende, paga a tua dívida. Fala pro teu irmão: não vai meter o louco, hein? Eu estou em Parelheiros, eu posso. Vou descontar hoje. Se Deus está te abençoando, antes de você luxar, paga a tua dívida, caloteiro. Não vai querer ir para a praia devendo ninguém. As coisas estão melhorando, eu assinei um contrato. Eliseu fala para ela: volta, paga a tua dívida e vive do resto. Não é vive do resto e depois paga a dívida. Agora fica comigo aqui, estou encerrando, mais 5 minutinhos. Ela é empresária? Ela é o quê? O que essa mulher entende de venda? Nada. Quem já trabalhou com venda aqui, sabe que é fácil vender? Não. Ainda mais explicando de onde vem a origem desse azeite, qual a procedência desse azeite. É tipo Maria tentando explicar como é que a criança entrou no ventre. Como é que eu vou explicar? Ela volta para Eliseu, Eliseu dá ordem, porque um homem que se move por palavra não pergunta, só obedece. Se você quer ser usado por Deus, pare de fazer entrevistas com Deus e obedeça, porque nunca vai ser compreensível a sua mente, porque o que é compreensível a sua mente você consegue explicar, e Deus não tem milagre que você consiga explicar. Milagre é uau, é uau. Nossa, sua família em uau. Nossa, seu trabalho em uau. Nossa, ali no Parelheiros em uau. Nossa, que saúde em uau. Nossa, foi curada em uau. Não dá nem para perguntar onde é que foi o tratamento, porque é tão uau que não dá para explicar. Agora fica comigo aqui.
Se você não voltar para buscar uma palavra, quando Deus encher teu estoque, toda a riqueza vai ser meteórica, tudo aquilo que Deus te deu vai acabar. Agora ela voltou, e a ordem é: venda, pague a dívida e viva do resto. Repita comigo: vender, pagar a dívida e viva do resto. E como que ela ia pagar a dívida e viver o resto? Vendendo. Agora, será que Deus deixa uma ponta solta? Será que Deus vai mandar você fazer alguma coisa que você não vai conseguir fazer? Você acha? Você acha que Deus vai te pedir algo que Ele não te deu escape? Quem trabalha com venda aqui? Você já ouviu falar de uma expressão chamada carteira de cliente? Quem já ouviu? Carteira de cliente são os contatos registrados de todas as pessoas que, quando você tem estoque, quando você tem produto, você liga para elas oferecendo o produto. Você não está afim de receber aqui? Olha, eu estou com um produto aqui, estou com o seu contato, você não quer? Carteira de cliente são portas que você vai bater, que você vai ligar, pessoas que você vai oferecer o que está estocado. Deus deu para aquela mulher um empreendimento, um estoque, mas Deus também deu para ela uma carteira de clientes prontinha. Uma carteira de clientes. Você não viu, não? Lembra quando Deus disse para ela, através de Eliseu: vai-te e bate na porta de várias casas, e não peça poucas, peça muitas vasilhas vazias. Se a vasilha está vazia, é porque também não tem muito na casa daquele que está, porque a vasilha cheia não pode ser emprestada. Então, para onde eu vou vender o azeite? É só eu pegar a vasilha vazia, enchê-la de azeite, voltar no mesmo endereço que eu peguei a vasilha vazia, olhar para aquela pessoa e dizer: Dona Maria, muito obrigado pela vasilha vazia que a senhora me emprestou, mas como eu vi que estava vazia, eu já coloquei um produto maravilhoso aqui dentro, um azeite nunca antes visto. Eu estou te devolvendo a vasilha, mas dentro dela eu estou trazendo um azeite. A senhora gostaria de comprar esse azeite? A senhora gostaria? Eu não vejo uma viúva em casa descabelada dizendo: eu tenho estoque, não sei para quem vender. Mas o mesmo Deus que começa a boa obra com você é o mesmo Deus que te dará direção, é o mesmo Deus que te dará suprimento, é o mesmo Deus que pegará na tua mão. Você que está aqui angustiado dizendo: eu vim aqui para esse culto, eu não sei o que fazer. Deus manda eu te dizer: eu já tenho uma direção para a tua vida, eu já tenho um passo a passo. Eu não só estou te dando estoque, eu vou colocar na tua vida clientes, eu vou colocar na tua vida contratos, eu vou colocar na tua vida pessoas que você nunca imaginou, porque eu não erro o que faço. Eu não sei para quem eu estou pregando aqui, mas a profecia não se calou quando o profeta se calou. E eu quero declarar que hoje nem teus filhos, nem tua unção será tirada, e aquilo que te falta, hoje a palavra vai te devolver, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, 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 aleluia. Ela vende e vive do resto. A Bíblia não pode mentir. Viver do resto significa que a unção estava na casa dela. Não tem como ter um azeite que me faça viver do resto se ele não continue multiplicando. Eu só vou viver do resto se todo dia tiver milagre. Não peça uma porção maior, peça a unção naquilo que você tem. Você não é um erro. O diabo está fazendo uma pressão para você fazer uma escolha, mas nós vamos sair desse culto dizendo: Deus vai honrar minha resistência. Deus vai honrar. Eu sei que você está fazendo o que pode fazer, e Deus vai fazer o que você não pode. Um óleo fresco vai descer sobre a tua cabeça, um vinho novo sobre o teu coração, uma paz que excede o entendimento. Deus vai renovar o teu corpo, Deus vai renovar a tua mente, Deus vai renovar os teus olhos, Deus vai trazer uma alegria para dentro de você, Deus vai trazer uma paz que excede o entendimento, Deus vai trazer o fogo do Espírito Santo. Eu cheguei aqui como uma viúva, que o credor veio, mas eu resisti, e eu estou voltando para casa como uma empresária bem sucedida, que tem carteira de cliente, que pagou a dívida e vai viver do resto. Agora meu filho não passa fome, agora meu filho é filho de empresário. Eu quero dizer, nem a unção, nem tua família vai ser tocado. Fica de pé, coloque-se em pé.